Boa noite a você, boa noite a você que é sempre fiel à live Toque de Louvor. Boa noite a você que está sempre nos acompanhando todas as quintas, fiel. Boa noite, Lúcia, a Maria do Socorro, a Kátia, a Deusilene. Você que é sempre fiel à live Toque de Louvor, todas as quintas, às 9 da noite. De forma especial, hoje falaremos com o Padre Gleuson, do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Eu, Júnior Alves, missionário da comunidade Canção Nova, estarei junto com vocês, Givanilda, Maria Aparecida, Vera Lúcia, Janiele, Luz Santos, cada um de vocês que participa sempre conosco, Claudilene, Deusilene, cada um de vocês. E você pode também mandar a sua pergunta para o Padre Gleuson. Padre Gleuson que ordenado desde 2001 na Arquidiocese do Rio de Janeiro, faz vários trabalhos de evangelização, uma criatividade incrível, e que hoje você fica convidado a estar conosco durante este tempo, essa hora, conhecendo um pouco mais de sua vida, conhecendo mais a sua intimidade. Um padre que é cantor, um grande pregador, um homem de Deus, missas excelentes, um homem bem ungido de Deus. Então vamos ver aqui se o Padre Gleuson já entrou. E ele entrando, ainda não, mas já está chegando aqui para participar conosco. Boa noite, Poli, boa noite, Sentinelle, boa noite, Terezinha, Gilmar, Josiane, Maria do Carmo. Como está a sua vida? Como está o seu coração? Como está o seu dia? Klaus, Cássia, como está o seu coração, a sua vida? Como está sendo o seu dia? Como está o seu relacionamento com Deus? Como você vive esse toque de louvor em sua vida? Deus, nessa noite, Ele vem falar. Nós, a comunidade de Canção Nova, usamos os meios de comunicação, somos chamados a usar os meios de comunicação para evangelizar, falar a essa boa nova que Deus tem para cada um de nós e nos reserva maravilhas a cada dia. Maravilha reservada para o dia de hoje. De ontem, Deus nos entregou ontem. A maravilha reservada para o dia de hoje, Deus nos deu hoje. E você, já pegou as maravilhas que Deus tem para você hoje? Vamos ver aqui. Pegue as maravilhas que Deus tem reservado para você no dia de hoje. Absorva. Boa noite, Padre Gleuson, seja muito bem-vindo. Boa noite, Júnior, muito bom estar com você, muito bom estar partilhando desse momento aí bonito, né, onde a fé e a esperança têm sido algo tão importante para a gente poder transmitir, né, para a gente poder superar esse momento aí difícil. Muito bom estarmos falando juntos. Obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pelo seu sim, viu, Padre? Eu sei que a sua vida está bem corrida, apesar de a gente estar ficando em casa, mas eu sei que as suas atividades continuam bem intensas. Pois é, a gente está na correria, porque agora começaram as primeiras experiências das missas presenciais, né, retornando. Ainda é uma experiência ainda, né, muito adaptada, estamos em os enfrentamentos aí das dificuldades, né, todas as igrejas têm que passar por uma sinalização e orientar os fiéis, e estamos também passando por uma fiscalização, eu não sei se você sabe, né? Todos os estabelecimentos comerciais e também as igrejas, os templos. Então, nós precisamos orientar de forma bem dedicada aos fiéis para que a gente possa realmente, né, gerar segurança nas celebrações. Então, está sendo uma coisa um tanto desafiadora, né? Às vezes um pouco desgastante, mas vamos lá. E seguindo as lives também à noite, né? Que tem acontecido todos os dias às 19 horas. Desde que começou a quarentena, eu iniciei essas lives da Santa Missa às 19 horas e realmente assim tem acontecido uma experiência muito linda de ver que as pessoas estão vivenciando uma grande corrente de fé, de intercessão. Muita gente está assim, se abrindo para Deus. Acho que está sendo um aprendizado para todos nós. E aí, no meio disso tudo, né, o padre ele tem que realmente, de alguma forma, buscar meios e maneiras de ter proximidade com o seu povo num tempo como esse, né? Mas o cansaço vale a pena, né? O esforço vale a pena, porque tem amor envolvido, então
isso faz a gente se reinventar a cada dia. Né? E a Kátia Aguiar está colocando aqui, padre, eu não perco as suas lives. Pois então, o senhor tem um público fiel, né? Pois é, a gente ficou muito surpreendido, porque, na verdade, assim, no início a gente foi tateando, né, nas tecnologias para poder fazer essas transmissões, e aí muitas pessoas dizem, padre, tem que abrir um canal no YouTube. E eu nunca tive preocupação de abrir canal no YouTube, nunca tive experiência nisso. Então, aí o meu secretário, que estava também aqui em isolamento, que tem acompanhado todo o processo de administração no meio dessa loucura da pandemia, né? A gente tentando arcar também com as necessidades, todas as coisas que as paróquias precisam, mesmo nas dificuldades, a gente está tentando arrumar meios e maneiras. Eu falei, a gente vai fazer essa live às 19 horas da Santa Missa, e aí a gente vai ter que aprender, né? Buscar caminhos aí para tornar isso possível. Aí o Facebook, a gente foi descobrindo como é que fazia as transmissões ao vivo, depois o Instagram, e por último conseguimos o número de inscritos no canal do YouTube, e começamos aí a ter uma experiência, mas uma experiência assim, que tem sido assim uma surpresa, né? Porque a gente do Brasil todo, a gente de fora do Brasil, né? Muitas pessoas que acompanham o nosso ministério, muita gente está acompanhando agora, né? Está se despertando agora para a experiência da fé. Então, muita gente com dúvidas, muita gente com o coração aberto, muitas pessoas vivendo assim uma avalanche, né? de anseios, de vontade de entender, de experimentar, de conhecer Deus. E está sendo assim uma experiência realmente assim que a gente nem consegue mesmo traduzir, porque você imagina, eu assim vivi experiências muito fortes, muito dolorosas. Eu vivi algumas perdas nesse período da pandemia, de familiares meus, de amigos próximos, né? Mas a gente, como sacerdote, a gente acaba também assumindo as dores de todo mundo, né? E você imagina muitas pessoas entrando pelas redes sociais, partilhando os seus problemas de ter os seus entes queridos em estados bastante delicados de saúde. Eu lembro de uma moça que teve uma experiência muito dolorida, a filhinha, muito doente, né? Já tinha uns problemas e se agravaram com a Covid. E aí ela disse, padre, o médico disse que eu não sabe mais o que fazer. Tudo que se poderia fazer, já fez. E o que a gente, nessa hora, reza? O que a gente consegue viver de esperança no meio disso tudo? Eu disse, filha, ajoelha daí que eu ajoelho daqui. A gente vai clamar o poder de Deus e que o Senhor possa fazer de alguma forma, de algum meio, que a sua filha experimente algo do céu que possa realmente ter alguma resposta. Né? E naquela noite foi assim uma coisa maravilhosa, né? E essa menina teve uma melhora extraordinária, os médicos, né, não entenderam, e essas coisas que acontecem na vida da fé. E aí a gente vê a gratidão das pessoas, o coração das pessoas experimentando uma coisa que nós não experimentávamos antes, que aliás era muito difícil, né, acontecer, a família inteira rezando, né? Quando a gente conseguiu entrar pelo YouTube, então as pessoas começaram a botar na TV para todo mundo participar, né? Então, você imagina, vovó, gato, papagaio, todo mundo junto na sala para rezar. E aí você imagina as pessoas escrevendo experiências assim, que na hora do ato penitencial, que a gente, né, no nosso jeitinho simples de rezar, eu ia movendo as pessoas a uma experiência de perdão. A gente está em isolamento, né? Muitos ainda nem saíram do isolamento, né? Os que estão saindo é por necessidade mesmo, né? Que no fundo ainda há muito medo, muita insegurança. E aí você imagina, porque muitos dos nossos espaços residenciais são muito limitados. Com criança, né? E não tem jeito, a gente acaba se esbarrando, se desgastando e falando uma palavra de repente dura, né? Perdendo um pouco nas medidas. E aí na hora do ato penitencial acontecendo um momento forte de perdão, né? Dos casais se pedindo perdão, dos pais pedindo perdão aos filhos, filhos pedindo perdão aos pais. Então, uma experiência de oração em família que nós sonhamos, desejamos tanto para a nossa evangelização e que só num tempo de pandemia como esse tornou-se possível. Então, tem um propósito, sabe? Eu tenho dito muito isso e eu, de verdade, eu acredito que tem um propósito, tem assim uma razão de ser esse tempo. Porque, se a gente pensar bem, até pouco tempo, alguns meios de comunicação estavam zombando de Deus, desrespeitando o conceito de Deus, a imagem de Deus, né? E
nós estamos com um povo tão cheio de tecnologias, de evoluções, né? Por exemplo, acho que todo mundo já se surpreendeu com alguma coisa do celular que às vezes parece ser até mais do que a gente, né? Tem hora que o celular está quase saindo andando sozinho, né? Está falando já pela gente, está um negócio assim louco. Aí a gente pensa que estranho, tecnologias tão de ponta e ainda há tanta fome, ainda há tantas misérias. E aí vem um vírus, que é uma ação invisível, desestabiliza todos nós, né? E de repente, o que nós mais estávamos por banalizar, porque correria da vida, tem muita coisa para fazer, compromissos e tantas coisas, de repente, as pessoas estão sentindo falta de abraçar, estão sentindo falta de dizer que amam, sentindo vontade de estar junto, né? Então, eu acho que realmente tem um grande aprendizado, um grande ensinamento no meio disso tudo. Então, essas lives, elas nasceram muito desse desejo. Eu digo, tem que se isolar. Eu não tenho casa paroquial na igreja, então eu tive que mudar a igreja para dentro da casa. Então, a sala da minha casa é onde acontece a missa. Então, fui trazendo as coisas da igreja para organizar isso, e aí a gente fica pensando, não pode ser uma coisa muito igual todos os dias. A gente tem que propor sempre alguma, né, uma riqueza visual, uma sensibilidade, por mais simples que seja, para fazer o pessoal rezar, para o pessoal estar junto, para a gente se sentir inspirado a estar junto. E aí, uma potência se tornou isso. Como o Instagram ele é mais limitado na questão do tempo, então nós tentamos nortear entre 50 e 55 minutos. E aí, é sempre, nas pregações, sempre traz um texto, uma historinha, uma coisa. Até os maridos que não eram de gostar muito de homilia, de padre, de nada, né? Muitas das mulheres disseram, padre, meu marido fica esperando a hora da historinha, a hora do texto que o senhor vai ler. Então, tem assim umas coisas muito de Deus mesmo, para a gente poder perceber que alguma coisa nós todos temos que refletir, temos a amadurecer nesse tempo, né? Até porque ninguém tem o direito de julgar ninguém, ninguém tem o direito de pensar o coração do outro. Eu tenho muito dito isso, porque assim, nessa hora, muita gente diz assim, mas peraí, meu marido nunca procurou Deus, não, meu filho nunca se despertou para as coisas, agora está todo mundo com o texto na mão, está todo mundo rezando, está todo mundo querendo conhecer a Bíblia. Que bom que esse tempo chegou para muitos corações, que bom que muitos estão despertando, que ninguém julgue ninguém e que seja um recomeço para todos, né? Padre, uma coisa que o senhor falou aí que eu achei bem interessante e que é bem do nosso momento, né? É muito mais comum as mulheres quererem levar os seus esposos, noivos, namorados, mas de forma especial os maridos, né? Do que os homens quererem levar a sua esposa. Muito mais comum. Mas a missa entrando na sua casa não tem para onde correr. Pois É como se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Isso é o primeiro milagre. O segundo que eu percebo é que o Senhor, se eu não me engano, tem a Nossa Senhora do Parto e não tem uma capela, ou tem uma capela? Não tem. Na verdade, a Igreja Nossa Senhora do Parto é a nossa igreja, né? Você Isso. diz assim para uma paróquia, né? Não, a nossa se chama reitoria, é uma capela, é uma reitoria, e lá a gente realiza um trabalho de evangelização, mas dentro daquele contexto, porque ela está dentro de um centro comercial, né? Como, inclusive, nós tínhamos a presença da Canção Nova lá, um grupo de oração bonito, e lá acontece assim, essa realidade de pesca, porque é o pessoal que trabalha, que vive, às vezes, se bobear mais tempo, né, no trabalho do que em casa, né? É a realidade, né, dos famosos dormitórios, que as pessoas elas vão para casa para dormir, para acordar e já voltar, já passar quase o dia inteiro, né, nos seus espaços de trabalho. E essa é a realidade das pessoas que trabalham no centro da cidade. Então, você imagina, eles estão mais com a gente do que tudo. Então, aí no horário do almoço tem gente que vai, tem gente que participa de missa no horário do almoço, tem gente que participa no final do expediente, tem gente que dá aquela passadinha no meio da tarde, ou uma passadinha logo no início do dia, né, já participa da missa da manhã, abrindo o dia. Então, essa é uma realidade da Nossa Senhora do Parto. E a gente, então, começou a mobilizar, criar uma vida pastoral mais intensa, cada padre,
né, de alguma forma tentou aperfeiçoar esse trabalho pastoral que acontece lá. E assim, a resposta já era uma coisa muito singular, né? Muitos padres que passam por assim, é uma experiência única, né, de evangelização, porque é um lugar de passagem, as pessoas passam por ali, né? Muita gente de repente dá aquela passadinha, quando vê, fica na missa, o coração é pensado por uma palavra, de repente a pessoa começa a caminhar com a gente, daqui a pouco vai buscar a confissão, daqui a pouco vai começar algum envolvimento mais profundo, querer a vida sacramental, e a coisa vai acontecendo. É uma coisa linda. E nos finais de semana, normalmente, no sábado, a gente, inclusive, ainda tinha muitas mobilizações, assim, às vezes eu fazia tarde de louvor, manhã, né, de missa de restauração, mas quando vai chegando no finalzinho da tarde, a cidade fica muito deserta, então se torna muito perigoso, né? E aí, como eu sempre tive um ministério onde somos chamados para pregar retiro fora, e muitos colegas chamam para a gente celebrar nas suas paróquias, então a gente vive essa realidade nos finais de semana, né? Quando não, a gente faz retiros da Igreja Nossa Senhora do Parto, e aí a gente vai tentando fazer, né, nessa diversidade de ações pastorais, né, uma experiência de comunidade, né, para essas pessoas que passam por ali. Então, é uma coisa muito, muito bonita. Agora, no tempo da pandemia, está tudo muito limitado, né, porque agora é uma missa presencial por dia, porque ainda estamos nesse processo de adaptação, até porque depois que termina a celebração tem que criar toda uma estrutura de limpeza, né, de desinfetar o espaço para poder os irmãos poderem rezar durante todo o dia, né, tem toda essa estrutura de álcool gel, e as pessoas têm que ser medidas na temperatura, toda a igreja está sinalizada, as pessoas não podem ficar muito, né, andando na igreja, não se pode tocar nas imagens, então, assim, é uma experiência completamente outra, né? Mas ainda assim, a gente, com todo o esforço, tem tentado criar esses primeiros momentos de volta, né? É importante dizer assim que é muito lindo a gente ver a emoção das pessoas voltando, assim. A hora da comunhão é uma hora ímpar, singular. Assim, as pessoas estão vindo debulhando em lágrimas, porque muita gente desejou muito isso, sobretudo quem está caminhando comigo nas lives. Então, acho que de alguma forma criou uma identificação comigo. Tem gente que chega, quando me encontra, não consegue dizer uma palavra e chora, 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 só agradece, agradece, agradece. Porque criar esse meio, esse elo, né? Então, a gente vê que as pessoas estão gradativamente fazendo esse caminho de volta, de retorno, até se sentirem mais seguras, né, tudo. Mas, se Deus quiser, a gente vai poder ver a nossa igreja, como já vimos tantas vezes, vibrante, e tudo isso vai passar e a gente vai conseguir a vitória, né, vencendo todo esse mal da pandemia. E pegando o gancho que o senhor estava falando das coisas boas em função da pandemia, então, primeiro, é essa questão dos maridos não terem para onde correr, porque o senhor entrava na casa dessas pessoas. A segunda questão é que o senhor não tem só a Nossa Senhora do Parto física lá no centro da cidade. Hoje o senhor tem, como o senhor mesmo colocou, a Nossa Senhora do Parto em várias casas e locais fora do Brasil, inclusive, né? Pois é, a gente tem acompanhado gente do Brasil inteiro, assim, é uma coisa assim incrível, assim, porque, inclusive, quando agora começou esse processo do retorno das missas presenciais, a loucura e o desespero e a aflição das pessoas era: padre, não pode terminar a live, não pode parar a live. Eu digo: calma, minha gente, vamos segurar, vai ter a live, né? Porque as pessoas criaram um hábito, né? Geraram esse elo com a gente. Tem gente do Espírito Santo, tem gente de Belém do Pará, tem gente de São Paulo, tem gente tudo quanto é lugar, e fora até do Brasil, Nova York, Boston, o pessoal acompanhando com a gente. A gente sabe que tem brasileiro em toda parte do mundo, muita gente de Portugal que está nos acompanhando, indica para um, indica para outro, né? E muitas pessoas que estavam em quadros psíquicos complicadíssimos, né? Porque a gente começa a perceber que existem os danos psíquicos que a pandemia está começando a causar. Então, a pessoa surtada, as pessoas muito, né, deprimidas, porque começa um estado angustiante, né, das pessoas, porque nós sempre temos uma expectativa de que a coisa acabe logo, e aí a coisa tendo que se estender. Muitas pessoas começam a ficar desgastadas emocionalmente. E aí foi lindo a gente ver o fruto dessa live ajudando essas pessoas. Aí a pessoa diz:
padre, o senhor é o meu Rivotril, eu consigo dormir depois da live. Padre, eu consigo hoje, né, ter uma visão outra desse momento. Eu comecei a rezar, eu comecei a buscar a palavra, eu comecei a indicar alguns livros, algumas coisas para as pessoas. Então, despertou alguma coisa. Despertou alguma coisa que a gente nem sabe muito bem traduzir, definir, mas alguma coisa muito de Deus está acontecendo nesse tempo. E os frutos de verdade, a gente talvez só vai ver lá na frente, né? E essa seria a terceira coisa que eu ia falar, padre. Os padres, as comunidades, mas de forma especial o Senhor, se tornou um companheiro do dia a dia das pessoas, né? Então, as pessoas que encontravam-se não somente no centro da cidade, naquele horário corrido, como o senhor bem colocou, agora a pessoa em sua casa pode experimentar do Senhor e encontrar com eles, né? E a outra coisa que eu gostaria de colocar é a questão é inegável que o Senhor é uma pessoa criativa, é inegável isso, mas Deus, ele, usando da sua criatividade, gerou uma nova forma de evangelização para o Senhor. Então, hoje, o Senhor, além dos seus retiros, como o senhor bem colocou, além da sua paróquia, hoje só tem uma mídia que alcança o mundo. Está sendo uma coisa muito legal, assim, até porque eu acho que todo mundo tem, às vezes, aquela necessidade de criar um cantinho para rezar, né? Vocês que são de comunidade, né? De comunidade de aliança, comunidade de vida, em toda casa de formação tem sempre lá um cantinho para rezar, um cantinho que precisa ser inspirador, para a gente poder ter tranquilidade, serenidade, para escutar Deus, né? Para sentir a presença de Deus, para se colocar. E eu comecei a sentir a necessidade. Você imagina, você está dentro da sua casa, mas você precisa transmitir um espírito de igreja, um espírito de um espaço de igreja. E aí eu falei, deixa eu ver o que eu tenho dentro de casa. Muita coisa eu comecei a catar das coisas de peregrinação, das viagens, muita coisa que eu nem tinha noção do que poderia se tornar para um momento como esse. Então aí você vai juntando. Eu gosto muito de plantas, e a gente foi juntando as coisas. As pessoas ficam tão agradecidas, né? É tudo muito simples, não é nada tão assim, estrambótico, mas é aquela arte que nasce do coração e que, de repente, se identifica com as pessoas. E a gente fez um cantinho para rezar, né? Até porque, coitado, a minha sala não tinha condição, por exemplo, de ter um ambão e uma mesa, né, eucarística. Então, agora eu tenho uma estantezinha ali que eu tentei dar uma adaptada. Mas logo no início nós estávamos assim, perdidos. Eu só tinha uma mesinha dentro da cozinha, que eu falei, eu vou esticar ela tem que ficar com cara de altar, a gente bota aqui um galão, um negócio, e vamos tentando dar um jeito. E quando viu, né, esse cantinho de oração tem sido assim, inspirador para as pessoas, né, o pessoal das equipes de liturgia perguntando coisas. Eu achei assim que isso tem uma coisa muito, muito bonita, né, porque é tão bom quando a gente percebe que o nosso anseio, né, a nossa vontade de querer fazer o melhor, consegue alcançar o coração de alguém. O dia do meu aniversário de ordenação, que foi agora dia 9 de junho, imagina, eu celebrei aqui dentro, sozinho, com o meu secretário e mais um rapaz que estava na parte técnica aqui, colocando as... Você imagina, nós somos homens rodeados de pessoas, nós somos rodeados das nossas comunidades. O dia de aniversário de ordenação é um dia que tem gente botando pelo ladrão. Então, de repente, viveu uma experiência. Mas o pessoal me encheu de carinho. Era chegando tanta flor que parecia aqui uma floricultura, sabe? As pessoas demonstrando todos os carinhos, todas as mensagens, Aí você percebe de que, mesmo todo mundo estando na sua casa, as casas viraram igrejas domésticas mesmo. Tudo que os nossos documentos de igreja sempre falaram, a residência, o lar, como um lugar da igreja doméstica, nunca foi tão concreto isso para nós como nesses tempos. Até porque, imagine, olha que coisa engraçada, eu nunca disse para ninguém que as pessoas tinham que colocar alguma coisa para poder participar da missa. Mas eles começaram a participar. Tinha uma moça que ela me mostrou, ela fez um altarzinho com a cor verde. A cor litúrgica do dia, ela buscava saber para poder fazer mais ou menos parecido, igual que o padre fez lá. Aí ela botava lá
o celular e tentava buscar uma plantinha de casa para botar também junto. Olha que bonito. Então ela queria que fosse uma extensão daquilo que ela estava vendo ali e que ela estava tomando parte. Então isso é lindo, isso é liturgia. Isso realmente a experiência de uma igreja viva. E aí pega a sua Bíblia, pega a sua palavra, e pega os seus objetos de devoção, e pega as suas imagens. Então a gente vê o quanto a nossa casa tem esses elementos de fé que talvez a gente nem percebesse o quanto eles se tornaram importantes, o quanto eles se faziam importantes e que agora eles estão sendo bem descobertos por nós nesse tempo assim difícil que tem sido os desafios dessa pandemia, né? E a nossa igreja começou realmente, literalmente, em casas, né, padre? Então, na realidade, a gente está voltando... Pois é, eu disse muito isso logo no início quando nós estávamos em plena quaresma, né? Via assim aquela expectativa da paz, todo mundo sonhava que a Páscoa ia ser já de fora, todo mundo gritando nas igrejas, que é uma festa, e aí não foi. Todo mundo sabe, Semana Santa é uma diversidade de ritos. Esses ritos são importantíssimos na vida litúrgica da igreja. Você imagina fazer uma Semana Santa na sala da sua casa? Imagina, eu ficava o dia inteiro assim, ruminando, pensando, projetando. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? A prostração, tem que mostrar para as pessoas que eu estou prostrado. Eu vou dizer para eles que eles têm que se ajoelhar nessa hora, né? Mas a gente tem que conseguir imprimir o silêncio sagrado de uma sexta-feira da paixão. A gente tem que imprimir a experiência de uma ceia, onde a pessoa precisa de alguma... Aí eu falei, meu Deus, mas não vai ter lava-pés. A igreja diz que a gente tem que fazer as coisas mais simples. Também é só uma live. Aí botei uma ânfora com a toalha. E isso já dizia do gesto de Jesus. Então estava ali no simbolismo que foi ficando claro. Eu digo, não, vamos botar umas almofadas para lembrar daquele lugar onde Jesus mandou preparar para cear com eles. E aí eu fui juntando um pouco esses elementos. Na minha casa tem algumas dessas coisas. E aí, quando eu vi, assim, nós estávamos diante de uma experiência linda de Semana Santa. Eu acho que ninguém nunca vai esquecer quantas coisas a gente viveu e vai viver para sempre dos frutos desses dias. Até porque tem tudo a ver com o mistério pascal, né? Jesus fala que se o grão de trigo não morrer, ele é só um grão de trigo. Mas se morre, ele dá o devido fruto. Então é um momento onde a gente foi renunciando, onde a gente foi vivendo as ausências para entender a presença, né? Porque quando a gente começa a sentir falta, a gente valoriza aquilo que a gente está sentindo falta. Então, a pandemia foi muito isso. As pessoas sentindo falta umas das outras, sentindo falta de demonstrar afeto, de demonstrar carinho. Os pais, né, vivendo toda essa preocupação com os filhos, os anciãos tendo que ser isolados. Eu sei de muita gente que ainda está, inclusive, as velhinhas, os senhores idosos, que você imagina ficar completamente isolado, sem poder estar com os netos, com os filhos. E aí eu disse, vamos usar as modalidades mais diversas para demonstrar carinho. Eu cheguei a ligar para uma senhorinha que eu sabia que ela estava sozinha, mas ela chorou tanto, Júnior. Tanto. Ela disse, padre, o senhor lembrou de mim, eu sou importante. Eu estou me sentindo a pessoa mais amada do mundo com o seu telefonema. Eu só liguei para ela para dizer, olha, está todo mundo sofrendo, eu sei que está difícil para a senhora, mas pode ter certeza, o coração da gente está unido de alguma maneira. Então, as coisas mais simples, né? Eu até tenho dito isso para as pessoas, pensem que a gente vai no nosso HD agora e dá uma pensada assim, aquela pessoa talvez esteja precisando de uma palavra, de uma palavrinha, talvez mínima, que pode mudar tudo, né? Porque só o fato de você dizer, expressar, por mais simples que seja, né, quando vem do coração, isso tem uma força enorme. A gente sabe quando alguém diz alguma coisa por dizer e quando alguém carrega sentido naquilo que diz. Não é verdade? É diferente quando a gente pega um cartão que alguém deu pra gente,
e está lá o que todo mundo escreve: Feliz Natal e próspero Ano Novo. Você diz assim: ah, tá, isso aqui é inédito demais. Né? Mas quando alguém, de repente, vai lá, escolhe uma palavra e sabe dizer alguma coisa que de alguma forma vai mexer com você, vai dizer alguma coisa bem específica, bem direta para o seu coração. Então, carrega uma marca. Então, é isso que eu tenho dito para as pessoas. Olha, se você tem que dizer, dá uma ligadinha, mas diz alguma coisa especial, diz uma coisa expressiva, né? Diz aquele eu te amo que saia do fundo da alma, porque nessas horas, eu vou dizer, é o que está segurando a gente, segurando. Toda vez que eu tenho ligado para minha mãe, as últimas palavras sempre é eu te amo, mas nunca foi tão importante dizer para minha mãe eu te amo. Porque a saudade é grande, né? É a vontade que a gente tem de estar junto. Então, eu acho que nessas horas a gente precisa buscar lá, no tesouro do coração da gente, os modos, as riquezas mais diversas dentro da alma, para a gente poder traduzir isso de força, de esperança. É isso que eu tenho tentado colocar nas missas. Eu acho que é isso que tem feito as pessoas se identificar tanto com o trabalho da gente. Amém, Padre. E eu quero aproveitar dentro dessa lógica e dessa dinâmica que a gente falou, que o senhor é um homem dinâmico, criativo. Como foi para o senhor pensar dentro dessa criatividade e da sua correria de dia a dia em 2 CDs, Padre? Pois é, na verdade, eu nunca tive a pretensão de gravar nada. Nada, absolutamente nada. Eu sempre tive padres cantores, né? Padres que tinham essa sensibilidade, não que tivessem CD gravados, não, mas sacerdotes que normalmente tinham uma sensibilidade musical bem impressa nas celebrações, né? Muitos deles que a gente percebia que tinha esse dom. Então, acho que isso me impulsionou muito. Isso, de alguma forma, me influenciou. E aí, começaram, como a gente vai caminhando no exercício do ministério, comecei a pregar junto com a renovação, comecei a caminhar no Ministério de Cura Interior, e aí a gente começa a perceber que a música, ela tem uma força, às vezes, que a palavra não tem. Às vezes ela consegue dizer de uma forma tão precisa, tão direta, tão sensível, que às vezes é o que a palavra não consegue dizer por si só. É uma arte misteriosa. Né? Então, eu acho que isso foi me tomando uma força. Eu comecei a pregar, eu ia rezar pelas pessoas, de repente eu estava rezando por alguém, e aí eu ia cantando alguma frase de alguma palavra de Deus, de alguma coisa, e aquilo de repente ia se transformando em canção. E aí eu disse, não, isso é bonito, deixa eu guardar isso aqui, deixa eu escrever isso aqui. E aí foi quando eu vi, eu tinha muitas canções assim, que às vezes nasciam nos momentos de adoração. A renovação, ela teve um tempo onde nós tínhamos muito as músicas de repetições, lembra? Elas eram muito mais, hoje nem tanto, mas às vezes eram pequenas frases que se repetiam um grupo de oração inteiro, né? E você ia para casa com aquela frase daquela canção que ficava ruminando na mente, no coração. Quando você via, aquilo ali tomava você de uma forma assim incrível. Então, eu nasci muito dessa experiência de renovação, né? Das repetições do Padre Jonas, lembra que ele pregava sempre com aquele forma toda expressiva. Padre Jonas marcou todas as arquidioceses, né? Um pregador assim, que a gente não tem nem palavras para definir a força desse ministério. Esse homem marcou gerações, tantos sacerdotes hoje, né, são gratos à palavra profética desse homem, né? Então, ele era um homem que às vezes pegava uma frase e batia naquela frase, e quando você pensava que a frase já foi embora, ela voltava de novo. Ele fazia você lembrar de novo no final da pregação, e de repente ele fazia aquela frase se tornar uma canção, e quando você via, a experiência, né, vinha acontecendo sem que você pudesse medir a dimensão daquilo para você. Então, eu nasci muito dessa experiência dentro da renovação. Eu era um menino ainda. Então, eu bebi muito dessa experiência. Então, isso começou a se tornar alguma coisa no meu ministério que eu nem explicava. Eu comecei a escrever algumas dessas canções, algumas poesias, e quando eu vi, eu estava ali diante de muitas canções. E aí um monte de gente começava a dizer, mano, tem que gravar isso.
Ah, padre, vamos, faz disso um trabalho. E no início eu até resisti muito. Eu digo, não, eu sou um padre que tem o exercício do meu ministério também através da canção, mas eu não quero tornar isso alguma coisa assim tão... Só que as pessoas começaram a pedir muito, porque aquelas canções, aquelas experiências de fé através dessas músicas não se tornaram só minhas, mas se tornaram da vida de muitas pessoas. Então todo mundo diz, ah, pai, tem que gravar isso, tem que registrar isso, tem que deixar isso para a gente de alguma forma, como uma herança de fé. E aí começou. Quando viu, aí nasceram esses 2 CDs. Esse primeiro CD, Viverás em Mim, que é, aliás, essa canção para mim ela é sempre uma surpresa. Viverás em Mim, eu intitulei o trabalho, mas tem hora que é muito engraçado, que eu fecho os olhos e ouço essa canção e digo, meu Deus, é uma coisa assim tão do meu momento com Jesus Eucarístico, né, da experiência de um sacerdote com o mistério, desse mistério de fé, né, que eu mesmo às vezes me surpreendo com como ela ficou bonita, como ela conseguiu traduzir no arranjo, da delicadeza de artistas que se uniram a mim ali na sensibilidade da composição para torná-la ainda mais viva e intensa no coração das pessoas, que aí eu digo assim, meu Deus, fui eu mesmo que fiz esse negócio, gente. Deus passou por mim, deixou realmente uma coisa assim do céu mesmo. E assim, então, a gente vai vivendo um pouco essas experiências. Depois de um tempo, aí começaram a se criar mais uma compilação, e aí nasceu esse segundo CD, O Amor Intercessor, mas ele aconteceu numa experiência muito inusitada, né? Porque, na verdade, eu fui chamado para ser um dos padres da equipe, né, da parte de música da Jornada Mundial, né? Estava com a Ziza, o Padre Renato Martins, vários sacerdotes estavam envolvidos e tudo. E ali, no meio daquela loucura que a gente estava, né, de organização, de estrutura, de tudo, eu comecei a ter um súbito sangramento, umas coisas estranhas. E eu lembro que na jornada em si, o Padre Reginaldo Manzotti chegou perto de mim e disse, você está estranho, você está branco. E eu começando a perceber alguma coisa errada. Cheguei e o médico disse que parecia ser uma infecção urinária, mas que ia fazer os exames e tudo. E aí depois de um tempo, né, depois que passou a jornada, que eu estava vivendo um pouco com essas dores, não era uma dor, mas era uma espécie de coágulos de sangue que estavam saindo da urina. E aí, quando eu vi, era um tumor na bexiga do tamanho de uma laranja, que foi descoberto. E aí começou toda uma trajetória e uma interrogação, porque você imagina, o CD pronto, no meio da jornada tudo pronto, todas as datas e eventos e uma série de coisas marcadas, e de repente eu estava ali com uma sentença, né, onde o médico disse, não posso te dizer nada agora, a não ser que a gente tem que correr, porque você tem que tirar esse tumor de dentro de você. E tem que ser uma questão de, no máximo, 1 semana, 2 semanas. E foi uma loucura, porque ele estava crescendo muito, né, e já era possível que, inclusive, eu fechasse as vias urinárias e talvez perdesse a bexiga, né? Existiam várias hipóteses ali de como a coisa podia acontecer. Então, foi horrível, foi uma loucura. E o cardeal, né, os padres amigos, as pessoas, todo mundo ajudando a correr, porque tinha que ter uma autorização do plano de saúde, que ninguém nunca consegue uma autorização de plano de saúde em 1 semana. Ninguém consegue um negócio desse. Ninguém consegue uma autorização de instrumentação assim de uma hora para outra. Autorizar a cirurgia, não autorizar a instrumentação, uma loucura, uma loucura. E aí, graças a tantos amigos e irmãos, todo mundo se mobilizou e a gente fez a cirurgia. Depois eu comecei o tratamento. E aí a pergunta não deixava de arder no meu coração. Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu fiz um trabalho, eu estou cheio dessas canções de que eu julgo ser alguma coisa. O Senhor quer que de alguma forma chegue no coração das pessoas. E aí Jesus disse uma coisa muito estranha para mim.
Ele disse, antes que tudo isso passe por alguém, eu preciso que passe por você. Você vai entender tudo agora. E aí Jesus disse que eu tinha que ouvir as canções. E que eu ia entender muita coisa, né? E aí eu fui ver o CD, eu disse, gente, que coisa engraçada. Eu nunca tinha percebido que eu falava tanto de sofrimento, de dor, descoberta na dor, amor intercessor, né? As canções começavam a traduzir alguma coisa diferente para mim naquele momento. E aí eu pensei, acho que realmente vai ser, sobretudo, um momento de cura para mim, né? Mas eu vou te dizer bem de verdade, Júnior, não foi uma coisa assim, de imediato, um entendimento de imediato. É você entender a força de uma canção quando a dor da alma está intensa. Então, teve momentos que eu pirei, assim, que eu fiquei enlouquecido, digo, Jesus, não estou entendendo nada. Tudo. Aí eu perguntava pro meu médico, mas aí eu vou tirar o tumor e eu estou curado? Como é que é? Vai ser isso? Ele disse, eu não posso nunca te dar essa certeza. A ciência diz que vocês são, depois que passam pelo tratamento, vocês podem ser pessoas que estão no estágio sem doença. É assim que eles falam, né? Na fé, vocês podem dizer que foram curados, que milagrosamente foram curados, mas para a gente, vocês vivem um momento, um estágio sem doença. E aí aquilo, você imagina, como é que você fica louco? Aí eu dizia, quantas sessões? Como é que vai ser isso? E aí ele disse, calma, a gente vai ter que avaliar muita coisa, tem que ver estatisticamente o que está dando certo para o tipo de câncer que você tem. Pode ser que a gente tire o tumor, jogue uma água de quimioterapia e está tudo resolvido. Pode ser que não. Então, era tudo muito incerto, né? E cada sessão que eu vivia ali, das aplicações, eu perguntava, acabou, será que é isso? Por que a gente tem que viver esse um dia de cada vez? Por que a gente tem que entender isso de uma forma assim tão gradativa? E aí eu aprendi muito. E chorei muito, e sofri muito. E até hoje, para mim, assim, há muitos mistérios nisso tudo, porque hoje eu vou pregar, eu vou rezar, eu vou se unir às pessoas e eu saio com os meus bolsos cheios de pedidos. Sobretudo pessoas que estão enfrentando a batalha do câncer. E muita gente diz para mim, eu olho para o Senhor, Padre, eu tenho esperança. Eu olho para o Senhor e eu tenho fé, né? E eu consigo ver uma luz no final do túnel. Então, eu vivo essa experiência concretamente, sabe? E hoje eu vou compondo esse mosaico e entendendo o significado desse momento na minha vida. Não vou te dizer que eu esteja sempre consciente de tudo, porque eu acho que a gente só vai entender isso, ou talvez entender boa parte disso na eternidade, né, quando estivermos diante de Deus. Mas eu acredito que eu estou vivendo, sim, um entendimento novo da vida e de tantas coisas, né? Por esse momento, sobretudo dessa batalha que eu enfrentei, que hoje faz com que o meu coração olhe com muita compaixão para essas pessoas, né? Eu, na sala de sessão de aplicações, eu conversei com muita gente. Eu acompanhei casos bastante complicados de pessoas que talvez nunca tivessem tido a oportunidade de transmitir a fé se não fosse passando por essa realidade tão de perto. Então, eu acho que eu tenho entendido muito disso, né? Eu acho que Deus está mostrando de alguma forma, né, o valor disso no meu ministério. E não é uma coisa tão simples, não. Acho que está sendo um processo realmente assim, bem amplo, né? Bem amplo. O senhor pode dar uma palhinha para a gente, padre? Posso. Amor Intercessor é aquela que intitula O Segundo Trabalho, e ela é uma canção que exatamente ela nasceu quando eu enfrentei uma situação de uma batalha de um câncer com uma pessoa amiga, que trabalhava na escola que eu trabalhava. E eu sofri muito, porque quando você tem alguém que você tem uma identificação, uma proximidade, você sofre junto, né? É diferente, é diferente. E eu ficava escolhendo palavras para poder dizer para ela, para gerar coragem, gerar força naquilo tudo.
E eu lembro que ela, das vezes que eu ia visitar, sempre tentava dizer alguma coisa. E aí ela disse, você não está entendendo nada. Uma das vezes que eu fui visitar ela, ela disse, eu sei que você não está entendendo nada, né? Porque ela tinha saído de uma outra religião, ela viveu uma transformação muito grande na vida dela, né? Ela deixou um monte de coisas e abriu mão daqueles rituais, daquelas coisas todas que ela vivia. Ela viveu uma guinada de conversão na vida dela. Quando tudo isso aconteceu, aquela avalanche toda de mudança, de transformação, veio a realidade do câncer. Então eu chegava para visitar ela, tentava falar com ela e eu mesmo me perguntava, eu não estou entendendo nada, por que ela tem que passar por isso agora? Estava tudo indo bem, ela estava... E aí ela me disse para mim, ela disse, olha, para mim agora o que mais importa não é o corpo, não é o físico. O que importa para mim hoje é o meu encontro com o Senhor. Eu acho que você me fez entender isso. Eu acho que eu estou sofrendo, sim. Há momentos bastante difíceis, mas para mim, hoje, o que importa é o meu encontro com o Senhor. Eu quero estar com o meu coração em paz. E isso eu estou vivendo agora. Saí de lá, chorei muito. E aí, no meio do meu choro, da minha lágrima, veio essa canção, né? O que pode estar acontecendo agora? Alguém precisa da minha oração. Em algum lugar de dor alguém chora. Coloque em Deus o seu coração. Por você que vive grande dor, eu rezo. Por você que vive a provação, eu peço. Por você que tem pensado em desistir, clama ao nosso Deus que Ele possa te ouvir. Não há nada mais forte que um amor intercessor. A compaixão me fez assumir tua dor. Só em Deus a tua vida encontra a graça que a força da oração todo mal desfaça. Amém. Amém, padre. Olha, padre, o senhor não somente falou de esperança, o senhor experimentou a esperança para nos falar. O senhor não somente falou sobre aguentar a dor, o senhor soube viver para poder nos falar. Isso para nós que ouve, diz que aquilo que na palavra nós lemos, o senhor nos afirma que é possível. E para nós, para as pessoas que estão participando, para as pessoas que estão nos ouvindo, as milhares de pessoas, incontáveis, tem gente do Maranhão, por exemplo, falou aqui, Espírito Santo, é importante, porque senão a gente acredita num Deus de utopia, e o Senhor nos passa que é possível, que não é utopia, que é possível. E aí eu queria que o senhor terminasse essa live dizendo palavras para nós e nos dando também a sua bênção, por favor. Eu queria dizer que eu acredito na força da palavra. Porque a palavra para nós, ela não é apenas palavra. Para nós a palavra é uma pessoa. E é o Senhor Jesus. Ele é a palavra. Então, cada vez que eu posso ter a oportunidade de pregar, de anunciar o reino, né, eu carrego essa certeza. Eu estou falando de aquele que é o Senhor da vida, que venceu a morte e que usa essa esperança de uma forma muito concreta para os que creem, né? Aliás, esse é uma das temáticas que volta o tempo inteiro no Evangelho. Crer, tem que crer, se colocar na fé. E eu acho que isso eu tenho vivido de uma forma assim muito intensa. É isso que eu queria colocar para as pessoas que estão me ouvindo agora. Eu não sei qual é o seu problema, a sua dor, você que está me ouvindo, que está participando dessa live, não sei onde Deus quer chegar no seu coração,
né? Não sou um homem perfeito, sou um homem cheio de fraquezas, mas tem uma coisa que faz uma diferença enorme no coração humano, que se chama fé. É o que faz a gente olhar além, é o que faz a gente enxergar as coisas por uma nova ótica. É isso que os santos experimentavam e todo mundo se surpreendia. Os grandes profetas, os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de fé que marcaram a história da nossa igreja, a história da salvação, é isso. São pessoas que experimentam essa força do alto e que não há explicação. Porque a fé é acreditar naquilo que não se vê, né? Muito mais se sente, né? É a experiência do sentir do que propriamente do dar razões dentro das nossas pobres, né, limitadas visões de tudo. Então, eu queria que você pudesse abrir as suas mãos e colocar aí a doença dessa pessoa por quem você está pedindo, os problemas da sua família, muitas pessoas vivendo essas batalhas intensas, esse quadro desafiador todos os dias para nós dessa pandemia, o desejo de que se encontre essa vacina, que seja dissipado todo esse mal, corações rendidos agora na misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Padre Pio, homem da providência, homem de uma sensibilidade na oração extraordinária, que tem sido canal para tantos milagres e testemunhos. Pela intercessão de Maria, aquela que deu o sim nupcial, de uma entrega sem reservas. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, mais uma vez, muito obrigado pelo seu sim, pela sua disponibilidade. Tenho certeza que não somente nesse momento, mas como vai ficar no IGTV, todos os dias e meses, essa live vai tocar muitos corações. Deus o abençoe, muito obrigado, viu? Eu preciso dizer uma coisa, eu acho incrível a alegria em você. Eu acho que você traduz uma alegria, esse sorriso, essa simplicidade para lidar com as pessoas, seus trabalhos musicais, suas canções. Eu vejo uma alegria com diferencial. Que Deus te abençoe cada vez mais a sua missão, sendo Canção Nova, onde quer que Deus te coloque. Tá bom? Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado. Fique com Deus. Até logo. Valeu, gente. Um abração. É isso, gente. Que momento, hein? Que momento incrível que nós vivemos. Obrigado ao Dias, a Cris, a Jaque, ao Horácio, ao Simão, todos vocês que ficaram fiéis aqui nessa 1 hora, ouvindo, bebendo, sendo abençoado por Deus através do Padre Gleuson. Semana que vem, quinta-feira, o último toque de louvor do mês, dia 30, nós teremos a presença do Padre Cleidmar. O Padre Cleidmar estará falando de todo o seu trabalho de evangelização, das suas músicas, suas composições para cada um de nós. Então, semana que vem, nós temos um horário marcado aqui, às 9 da noite, no Toque de Louvor, quinta-feira, dia 30, com o Padre Cleidmar. Gente, Deus abençoe, um beijo, fiquem com Deus, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.